Olá, olá! Essa é mais uma edição do nosso programa Gentileza e Generosidade, o Poder dos Jovens, uma parceria do Observatório do Terceiro Setor, que sempre dá voz e vez às novas gerações e dá educação para gentileza e generosidade, a sua plataforma com conteúdos, informações, testes, estudos, pesquisas, dinâmicas, planos de aula e uma série de recomendações muito especiais para quem quer colocar gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, diversidade, respeito e cidadania em prática todo dia. E aqui no nosso programa, a gente sempre convida quem faz a diferença e nas novas gerações, quem tem se destacado e transformado seu entorno com muita, diria que a palavra aqui, com muita persistência, com muita garra, e por isso que os jovens que estão aqui no nosso programa são sempre jovens super, super especiais. Hoje não é diferente, estou aqui com a nossa convidada, a Yasmin Manente. Yasmin, como é que você está? Bem-vinda! Marina, muito obrigada por essa oportunidade, obrigada aos parceiros também que estão aqui conosco. Estou muito animada para participar dessa conversa, estou falando aqui de Anápolis, Bahia, então vamos continuar, estou muito animada. Muito bom! Vocês vão conhecer que história incrível. Eu vou contar para vocês um pouco da história da Yasmin, que tem 19 anos, faz parte dessa geração de jovens que não esperou a vida adulta, né? Tem muito adulto reclamando, não deu, não fiz, não consegui. Já começou cedo a transformar realidades, já construiu desde muito jovem essa intersecção entre educação, impacto social, liderança juvenil, sempre com esse foco de ampliar oportunidades, não só para a sua própria trajetória, mas para outros jovens. Isso é muito incrível, especialmente de comunidades marginalizadas. Adolescente, com 15 anos, a Yasmin já se aproximou do empreendedorismo como uma ferramenta de transformação social. Aos 16, fundou uma startup, vamos saber mais sobre a startup, Smart Food, e venceu o ITA Challenge, uma experiência que marcou seu primeiro contato com inovação aplicada a problemas reais. Esse movimento inicial abriu muitas portas para Yasmin, pensando em programas de formação de lideranças nacionais e internacionais e ampliando sua visão sobre educação, desigualdade e responsabilidade coletiva. Em 2022, ao participar do programa Jovens Embaixadores da Embaixada dos Estados Unidos, a Yasmin vivenciou um ponto de inflexão na sua trajetória. Essa experiência despertou a percepção de que muitos jovens talentosos não acessam oportunidades extracurriculares como Olimpíadas Científicas, programas de intercâmbio, rede de mentoria, por falta de informação, por falta de orientação ou por referências próximas. E a partir disso nasceu o Life Change, já vamos saber mais sobre isso. Cofundado por Yasmin, esse é um projeto social voltado à democratização de oportunidades educacionais que oferece mentoria e orientação estratégica para jovens em contextos vulnerabilizados. Em poucos anos, essa iniciativa já impactou mais de 4.400 estudantes de diversas regiões do Brasil, conectando talentos a oportunidades que antes eram inalcançáveis, nem consideradas. A Yasmin também aprofundou sua formação em liderança a partir de programas como Harvard, Northwestern University, Latin American Leadership Academy, a Lala sempre presente aqui no nosso programa, além de atuar como deputada jovem baiana. E essas experiências fortaleceram sua compreensão sobre políticas públicas, educação e o papel da juventude na construção de soluções coletivas. Atualmente, a Yasmin está cursando Direito. Profissionalmente, tem feito várias experiências nesse olhar de impacto social e a visão de gestão pública em busca de evidências, e movida por essa crença de que informação, mentoria e redes de apoio podem ser fundamentais para a mudança de trajetórias, a Yasmin segue aqui com a sua jornada, que a gente vai conhecer muito mais nos próximos minutos. Yasmin, que alegria ter você com a gente. E está preparado para o nosso ping-pong, que é o nosso aquecimento aqui do programa? Inclusive, é uma das questões que eu estou mais animada. Então tá ótimo. Então vamos começar. Em uma palavra, Yasmin, para você, o que significa gentileza? Quem é a pessoa mais gentil que você conhece e por qual motivo? Com certeza, gentileza para mim significa ter o senso de empatia. A pessoa mais gentil que eu conheço, com certeza, é a minha mãe. A minha mãe, ela me ensinou desde cedo que se colocar nos lugares das outras pessoas, entender as suas dores, é um papel fundamental. E que, mesmo com falta das oportunidades, sejam econômicas, sejam acadêmicas, a gente pode sim transformar o mundo ao nosso redor.
a gente colaborar com as pessoas. E Yasmin, aproveitando que aqui no programa a gente sempre celebra essas pessoas importantes, qual é o nome da sua mãe? Keila Aparecida Manente. Keila, então um abraço especial do nosso programa. E conta pra gente o que significa generosidade. Quem é a pessoa mais generosa que você conhece e por qual motivo? Com certeza, generosidade para mim está relacionado novamente com empatia. Eu acredito que a gente tem que ter um olhar generoso, mas um olhar também da gente conseguir se colocar no lugar das pessoas. Não adianta a gente querer sempre partilhar todas as oportunidades que a gente tem, mas se dentro, por exemplo, da nossa casa a gente não consegue partilhar os sentimentos. Então, para mim, generosidade está muito nesse ambiente da gente é um sentimento até muito íntimo para cada um, mas para mim está nesse sentimento de conseguir compartilhar quem nós somos com as outras pessoas e fazer com que as outras pessoas também se sintam bem ao nosso lado. Com certeza a pessoa mais generosa, novamente, é minha mãe. Eu agradeço muito a ela por me ensinar os ensinamentos de realmente visualizar as pessoas, não só pelo que elas são, mas também pelas tarefas e principalmente pelo legado que elas constroem nas suas vidas. Que inspirador! Então, compartilhar quem somos e também criar um espaço para que as pessoas possam ser quem elas são. Muito bonito isso. Quando a gente pensa na prática, dar, receber, ressignificar e contribuir, as nossas trocas aqui da gentileza e generosidade, conta pra gente um gesto de gentileza inesperado, algo que marcou a sua vida e traz um pouquinho do contexto. Quem, como, onde, quando aconteceu isso? Nossa, são muitos gestos de gentileza na minha vida. Eu acredito que eu sou uma pessoa muito grata e eu tenho muitas pessoas para agradecer. Mas quando eu estava no programa Jovens Embaixadores, a gente teve essa mesma pergunta. A gente estava prestes a embarcar para os Estados Unidos e eles perguntaram para a gente qual pessoa que a gente agradeceria por ter feito um ato de coragem na nossa vida e por ter tido a gentileza nas ações. E uma das pessoas que eu acabei ligando foi para os meus professores. Não para um professor específico, mas para os professores do meu ensino fundamental. Quando eu estava no ensino fundamental, eu tinha muita dificuldade no início com matérias básicas, matemática, português. E os meus professores, eles sempre me incentivavam a acreditar no meu potencial, acreditar que aquilo era uma dificuldade, mas que eu ia conseguir superar. E depois, assim, de alguns anos, eu ganhei Olimpíadas, fui para fora, participei de intercâmbios. Então, com certeza, não foi um ato específico, mas foram atos de todos os dias, sabe? De estar ali do meu lado, de incentivar e de acreditar no potencial daquela pequena menina que só queria aprender um pouco de matemática e acabou fundando projetos sociais que ajudam outras pessoas a entenderem também matemática, ciências e afins. Então, acredito que são vários atos que me fizeram ter essa gentileza e agradecer por eles. É um circuito, não é, Yasmin? A gente coloca isso, percebe que isso existe, reconhece, porque ninguém conhece aquilo que não, reconhece aquilo que não conhece. Se está do seu lado, você não percebeu, você não deu valor nenhum para o professor, como é que você vai valorizar isso e devolver para a sociedade essa oportunidade? E na mesma linha, um gesto de generosidade que trouxe essa memória, né? E mais do que isso, fez você sair da sua zona de conforto. Eu acredito que um gesto assim que me marcou muito realmente, que eu guardo comigo, é o gesto da minha mãe quando eu fui morar fora. A minha mãe, ela virou para mim e ela sempre soube que o meu sonho era realmente transformar vidas, né? Mas como eu sou de uma cidade muito pequena, isso era muito difícil. Então, era muito difícil a gente conseguir oportunidades para transformar as escolas, para gerar verbas para estudantes, para as pessoas conseguirem participar de Olimpíadas. E minha mãe sempre soube que esse era um desejo meu. Então, quando eu fui selecionada para ir para os Jovens Embaixadores, ela falou uma frase que eu guardo comigo até hoje. Filha, vai, curte seu sonho, realiza seu sonho, mas saiba que você sempre tem uma casa para voltar. E eu guardo essa palavra comigo com muito amor, porque a gente sempre quer realizar os nossos sonhos, a gente sempre quer realmente conquistar o mundo, mas ter uma casa para voltar e saber que eu teria apoio na volta, nossa, isso me engajou muito a realmente continuar seguindo os meus sonhos. É reconfortante essa possibilidade, né? E quantas vezes no nosso dia a dia, nas nossas conversas com as pessoas, mais que oferecer uma casa, saber uma casa para voltar, mas saber que você tem um parceiro, que você tem um amigo, que você tem alguém a quem recorrer nas nossas correrias e loucuras do dia a dia.
Agora chegamos no nosso momento, complete a frase. O Brasil, Yasmin, seria um país mais gentil e generoso se todo jovem aprendesse desde cedo a... Ter o pensamento político adequado, de acordo com aquilo que você deseja mudar na sua realidade. Esse é um assunto bem desafiador, né? Em meio a tantas polarizações, ter uma formação, ter um repertório, isso pode ajudar muito. E gentileza e generosidade têm o poder de... Com certeza, transformar vidas. Bom, transformar vidas está em primeiro lugar aqui no nosso ranking das percepções das novas gerações sobre o poder. Eu acredito nesse poder e a gente está vendo esse poder acontecer. Aproveitando, a gente faz recorrentemente uma pesquisa cujo resultado da quinta edição foi divulgado no final do ano passado, que é a pesquisa 3 coisas que eu quero melhorar no mundo. Conta pra gente, Yasmin, quais são as 3 coisas que você quer melhorar no mundo? A primeira, com certeza, é a educação. Educação não só no mundo, mas aqui no Brasil, precisa de ajuda. Então, é claro que a gente tem projetos sociais que fazem um trabalho incrível. Não poderia deixar de agradecer principalmente a Choca, parceira aqui, né? Que realmente apoia vários jovens embaixadores e empreendedores sociais a continuarem com suas iniciativas. Mas a gente precisa mudar realmente de forma estatal. Então, a gente precisa de apoio financeiro do governo, a gente precisa que as escolas sejam pensadas para os alunos. Então, com certeza, eu acredito que o primeiro ponto que eu desejo mudar no mundo é a educação. O segundo é a saúde, né? Eu trabalhei durante 2 anos na Secretaria de Saúde aqui do estado da Bahia, CESAB, e eu trabalhei com dados de mortalidade. Então, eu analisava como as pessoas acabavam chegando a óbito. Então, eu acredito que investir na saúde é investir numa prevenção para que as pessoas elas possam ter uma dignidade, né? E essa dignidade ela possa chegar até a parte do seu óbito, que muitas vezes elas não, infelizmente, não tinham. E a terceira coisa, eu acredito que é a sustentabilidade. A gente precisa de um mundo mais sustentável, né? Ano passado foi ano de COP, então a gente colocou várias metas no papel, várias questões que a gente quer mudar, principalmente o Brasil que sediou, mas a gente precisa realmente de concretas. Então, por exemplo, eu acho que a gente precisa de mais projetos sociais voltados a esse nicho e fazer com que a sustentabilidade não seja só uma frase bonita que a gente coloca no papel, mas que realmente a gente mude. É fácil falar, né? Enquanto a gente está falando um monte de coisa, muitas vezes nesses eventos também que são espaços de troca, de convivência, de intercâmbio, a gente tem que fazer essa análise, o que é dito e aquilo que se concretiza. Mas uma coisa eu tenho certeza, de que o que você disse até agora, você foi concretizando. E queremos saber agora, pensando nas suas raízes, as suas primeiras inquietações, e saber que você não esperou nada, você simplesmente foi lá e fez. Tem até uma frase que diz isso, né? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Como foi sua infância? Como foi sua adolescência? Muitos dos jovens que nos acompanham aqui no programa ficam com essa, eu diria que a palavra é uma inquietação, assim, como os jovens que vão no programa, ou que acompanham, que participam do programa, como eles tiveram esse despertar? Que momento foi? O que estava acontecendo? Será que eu passei por isso e eu não percebi? Eu diria que não são apenas os jovens, a gente fala com jovens, com as crianças, mas a gente fala com os professores nas escolas, a gente fala com as famílias, a gente fala com todo mundo. E muitas vezes ouvir de alguém é mais fácil para você localizar e falar: olha, eu passei por isso, nem percebi, ou nem dei valor que eu tive esse espaço. Sempre é tempo desse olhar atento para a transformação. Conta um pouquinho para a gente a sua infância, em que momento você percebeu essa jornada que você tinha pela frente para você e como estratégia para inspirar os outros jovens também. Eu comecei a empreender muito cedo. Então, eu comecei a empreender com 12 anos. Então, por exemplo, eu vendia água, eu fazia bolo no pote. Porque a questão da educação financeira, ela veio para mim muito jovem. Então, os meus pais, eles sempre me ensinaram a ter meu próprio dinheiro e a entender o valor do meu trabalho. Então, eu comecei a empreender realmente para ajudar nas contas de casa. E aí, você falou dessa questão de percepção, né? Eu percebia muito as dificuldades que a gente tinha, né? De morar no interior, de não ter acesso a muitas questões. Então, eu queria mudar essa realidade de forma que dava. Então, ali no começo, realmente foi empreendendo financeiramente por necessidade. Depois, quando eu fui
para o ensino fundamental que eu entendi as possibilidades de poder mudar esse caminho, né? Eu poderia realmente ajudar outros jovens também a empreenderem. E aí foi por isso que a gente lançou a Smart Food, né? Que é a startup que a gente ganhou no ITA Challenge, que é uma competição internacional aí de empreendedorismo. E muitas dessas vontades de empreender e de visualizar ao meu redor é porque eu não tinha muitas referências. Então, a gente tinha o corpo escolar, né, que eu sou muito grata. Então, os meus professores, os mestres, coordenadores, eles sempre estavam ali para ajudar a desenvolver as minhas ideias, mas a gente não tinha, de fato, alguém que fosse, por exemplo, uma liderança juvenil, né? Foi depois de muito tempo que eu consegui visualizar outros jovens que tinham o mesmo caminho, que estavam na mesma jornada que a minha. Por exemplo, depois que eu entrei na Choca também, que a gente reconheceu vários outros jovens. Eu acredito que a minha infância foi uma infância batalhando desde cedo, mas sempre sendo apaixonada por isso. E eu acredito que cada um tem o seu chamado. O meu chamado desde cedo foi para empreender, foi para mudar a minha vida e foi para mudar a vida de outras pessoas. Então, eu acredito que quanto antes você entender o seu chamado, é muito interessante porque você consegue desenvolver isso de forma muito rápida e com apoio, né? Sem apoio, nada acontece. Ouvir aquela voz, tem até aquela música, ouvir a voz que vem do coração, às vezes está ali, está te chamando e você não está percebendo, por isso é importante estar atento. Você usou essa questão também, você percebeu o que estava acontecendo. Será que a gente no dia a dia percebe? Eu diria que tem outro ponto. Tem gente que não percebe por várias questões, tem gente que não quer perceber também, é uma outra forma, e você não percebe, você não atua. Ou você entra numa zona de conforto, né? Acha que tá tudo bem do jeito que tá. E é importante saber que tudo pode mudar e pode mudar para melhor. Como foi essa virada, participando de programas como Jovens Embaixadores em 2022? E nesse espaço, o que você não estava vendo de contato com outros jovens foi, como dizer, foi aquele efeito choque. Você viu a realidade de outros tantos jovens e isso te ajudou eu diria que a aprimorar seu senso de percepção ainda mais. Como foi esse processo? Aí você fala de uma forma, você estava em Eunápolis, sem o acesso, sem o contato, vou dizer como uma pessoa que estava desconectada das grandes redes. De repente você entra numa conexão daquela de altíssima voltagem. Como foi eu vou usar choque de realidade? Eu acredito que, até para mim, até hoje, olhando para o passado, é surreal. É como se aquela experiência acontecesse todos os dias. É porque os Jovens Embaixadores gerou muitos frutos que eu estou colhendo até hoje. Mas olhando para o passado, eu quero que vocês imaginem uma menina de interior, realmente, que nunca tinha andado de avião, que nunca tinha saído da cidade, que foi morar nos Estados Unidos e foi aprender sobre liderança e empreendedorismo. E com outros jovens, então eu não estava ali sozinha, eu estava com uma rede de jovens muito potentes, que, por exemplo, tinha a galera do Norte, a galera do Sul, a galera do Sudeste, e pessoas que estavam muito à frente do impacto social, que já tinham projetos consolidados. Então foi um impacto muito grande, foi um choque de realidade. Foi, para mim, muito importante, porque eu pude realizar e concretizar ali naquelas pessoas que eu estava no caminho certo. Porque muitas vezes, quando a gente está fazendo o empreendedorismo social, então quando a gente tem um projeto social, seja ele pequeno, médio ou grande, a gente tem muitas dúvidas. Será que a gente está no caminho certo? Será que é realmente isso que eu quero fazer da minha vida? E as dificuldades são muitas. Então, por exemplo, uma das dificuldades que todo projeto social tem no início é da captação financeira. Então, a gente tinha muito essa dificuldade quando iniciou o Life Change. E aí, quando a gente chegou nos Jovens Embaixadores, isso teve uma grande virada, porque a gente não só aprendeu o que é, de fato, um projeto social, mas também que sonhos eram possíveis. Então, fazer faculdade era possível, hoje o curso de Direito, mas naquela época eu ainda estava pensando se era uma oportunidade para a minha vida, e dentro do programa eu enxerguei que era sim, que enxergar outras realidades, então enxergar pessoas, por exemplo, que já faziam faculdade fora, que faziam faculdade nos Estados Unidos, inclusive que são mentoras hoje no projeto. Então, o Jovens Embaixadores, ele foi para mim uma grande virada. Foi realmente um baque muito profundo. Quando eu voltei para o Brasil, eu ainda me senti muito deslocada, porque imagina, você está num país que tem tudo, 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 e você voltar para essa realidade onde as dificuldades não são fáceis. Mas eu acredito que eu voltei muito fortalecida,
e construindo novos caminhos. Eu voltei também com esse desejo de, olha, eu enxerguei que era possível para o meu caminho, agora eu tenho que enxergar para outras pessoas também. Foi abrindo portas. Muito, muito inquietante essa sua fala, Yasmin, quando a gente pensa em oportunidades. Né? Você é o exemplo de uma jovem que olhava para o futuro e falava, será que eu terei essas oportunidades? Tem alguns dados aqui, dados do PNAD, por exemplo, de 2024, mostrando que tem um percentual significativo de jovens de 14 a 29 anos que abandonaram os estudos por razões diversas, ou que também não frequentaram a escola, e tem cálculos até de jovens fazendo estágio, né? Tem vários dados que mapeiam um cenário muito específico da nossa realidade brasileira. Né? Esse dado, por exemplo, 21% dos jovens entre 18 e 24 anos estão no ensino superior. E isso ajuda a trazer luz a essa questão de necessidade de levar para esses jovens a informação. Se você não tivesse informação, você ia continuar isolada não só da existência dessas informações, como de oportunidades de voar, literalmente, voar, alçar outros sonhos. E essa informação, quando a gente pensa no projeto do Life Change, como isso se conecta? Como é que funciona o projeto na prática? Para quem está acompanhando a gente, aproveita, já fala das redes sociais, quem quer acompanhar, quem quer um Life Change também, quem quer mudar a sua vida, mudar suas perspectivas, como é que se conecta com o programa também? O Life Change ele foi criado, né, após a volta do programa Jovens Embaixadores, por mim e pela Clarice Borges, que também é uma jovem embaixadora de Sergipe. Hoje, atualmente, a gente conta com uma rede de voluntários, então a gente tem times de RH, recursos humanos, administração, financeiro, mentores, jurídico, e a gente conta hoje parcerias com instituições. Então, atualmente, a gente está atendendo, por exemplo, 3 comunidades indígenas no Amazonas, após a volta do programa do Ashoka, dos Jovens Transformadores, a gente conseguiu essa parceria. E o Life Change, ele conecta oportunidades a jovens. Então, por exemplo, você é um jovem que deseja entrar na faculdade. Então, você quer participar de um cursinho, você quer uma bolsa de estudos num colégio melhor, a gente vai te conectar com essas oportunidades através de mentores específicos. Então, a gente faz o pareamento mesmo, um mentor para um aluno, e quando a gente tem essas instituições, por exemplo, as comunidades indígenas, a gente lança um curso de 6 meses, é um curso onde a gente vai destrinchar cada oportunidade. E é muito interessante essas comunidades indígenas que a gente está trabalhando, porque é a primeira vez que a gente está fazendo isso de forma extremamente remota. Essas comunidades que a gente trabalha na Amazonas, eles não têm acesso diariamente à energia. Então, a gente tem que gravar as aulas, e após a gravação das aulas, a gente disponibiliza, eles vão baixar o link, e eles vão assistir um tempo depois. E isso está sendo um grande desafio para a gente, porque a gente sempre trabalhou em tempo real. Então, a gente sempre teve os alunos em tempo real, respondendo às angústias, os anseios, o que eles queriam fazer da vida deles. A gente já conseguia alinhar com eles dentro dessa mentoria de 6 meses. Mas com as comunidades indígenas, a gente está aprendendo uma grande lição, né? Que a gente precisa plantar, e plantar para colher no futuro. Então, acho que a gente está passando por uma transição hoje no projeto de trabalhar especificamente com comunidades mais remotas. Então, nosso desejo agora é expandir para comunidades ribeirinhas, quilombolas, porque a gente já trabalha com as comunidades indígenas, e trazer esse conhecimento para mais pessoas que realmente não têm acesso. Um dos nossos alunos, a gente teve as aulas o ano passado, e a gente teve alguns relatos. E uma das dificuldades que eles apontaram para a gente é a insegurança alimentar. E foi uma das emoções mais fortes que eu senti, e os voluntários também, porque, por exemplo, quando eu estava estudando, a minha maior insegurança e a minha maior dificuldade era encontrar oportunidades acadêmicas. Eu não conseguia, não tinha Olimpíada, não tinha bolsas de estudo, isso não existia. Mas para aqueles jovens que a gente está atuando, a maior dificuldade é não ter o que comer. Então, a gente está vendo diferencialidades e conseguindo também planejar, de acordo com os recursos que a gente tem, outras formas de ajudar essas comunidades. Então, se você está assistindo, seja instituição, seja empresa privada, seja até um jovem e quer conhecer o nosso trabalho, é @LifeChange nas redes sociais. E você pode ser um mentor, você pode doar para essas comunidades.
fique à vontade de fazer o trabalho de acordo com aquilo que chama no teu coração. Já chamou meu coração aqui. Foi bem rápido esse chamamento. Nesse pensamento de trocas de ideias, pode contar comigo também. E quando a gente olha para essa transformação concreta, né, imagino que você tenha vivenciado, você citou aqui essa história da insegurança alimentar, e a gente cria expectativas ou a gente cria hipóteses, acredita nessas hipóteses e nada como ir aos espaços, ver de perto as realidades, entender que não dá para resolver tudo, não é uma solução que vai resolver todos os tipos de problema. Com a sua vivência como deputada jovem baiana, como é que você lidou com isso? Você passou por vários programas de liderança, internacionais, inclusive, e entender que cada um tem especificidades, ou seja, tem demandas específicas e tem sonhos específicos e necessidades, né? Insegurança alimentar, você citou a questão de oportunidades acadêmicas para outras pessoas, podem ser questões de saneamento básico, questões de conectividade tecnológica. Como foi lidar no âmbito político com esta, eu diria, vou chamar de um poder de oferecer soluções, sabendo que encontrar prioridades é o que tem de mais difícil nesse território? Com certeza, a experiência como deputada jovem baiana e participando de vários programas de liderança, eles deram um preparo muito importante, não só para mim, mas para outros jovens que trabalham com a gente. Eu agradeço muito que a gente tem uma equipe muito boa. Então, a gente tem pessoas muito bem equipadas, que também participaram de outras formações enquanto voluntários. Então, eu não estou sozinha nessa caminhada de lidar com essas situações que não são nada fáceis. Mas eu devo admitir que o primeiro sentimento que todo ser humano, eu acredito que quando escuta essas dificuldades que não são fáceis e, como você pontuou, são peculiares de cada ser humano, é tentar encontrar uma solução, né? Essa solução, ela não vem fácil. Então, uma das trajetórias que a gente está tentando correr nesse ano de 2026 são parcerias. Então, a gente está tentando encontrar parcerias, por exemplo, de internet, para que eles possam ter mais acesso à internet, parcerias de doações também, para que a gente consiga disponibilizar aparelhos tecnológicos, porque tem uma comunidade que a gente atende no Amazonas que é um computador para todos os alunos, e é o professor que disponibiliza. Então, a gente precisa encontrar meios viáveis com várias redes diferentes. Então, eu acredito que a solução ela não vai partir só de mim, Yasmin, nem só dos nossos voluntários do projeto, mas sim de vários outros parceiros que a gente está mobilizando, engajando, para conseguir suprir essas necessidades. A gente também sabe que não vai conseguir resolver tudo de uma vez, né? Então, a gente precisa trabalhar uma etapa e cada etapa sendo resolvida para conseguir melhorar a vida das pessoas. É um ponto muito importante. Você, todos nós, ninguém vai resolver sozinho e nem vai resolver de uma vez. Então, tem muita gente que desiste antes de começar, que já fala, não, nem vou tentar porque vai ser difícil. Mas se a gente não se juntar, se a gente não planejar, aí vai ser mais difícil ainda. Esse é um fato. Quando a gente pensa, Yasmin, em organizar a vida, você está estudando, você toca o projeto, você atua liderando várias frentes, virou uma referência para os jovens, faz parte de várias redes, como a Choca, a Lala. Como você administra o seu tempo? Porque a gente ouve muitos jovens falando aqui para a gente, mas eu também queria, mas eu não tenho projeto, né? Eu não tenho tempo que a Yasmin tem para dedicar para isso. Mas a gente vê cada vez mais que os jovens que estão aqui com a gente no programa têm um tempo super bem estruturado, bem planejado. Como é que você se organiza? Como você faz a sua programação para dar conta de tudo e manter a sua saúde física e mental também? Eu acredito que um ponto que me ajudou muito foi trabalhar. E trabalhar de diferentes formas. Então, eu não só trabalho no impacto social, mas eu tenho um chamado para o mercado público, então sou servidora, saí do CESAB, mas estou entrando novamente agora.
Então, eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que encontrar em tudo que a gente faz é paixão e dedicação. Então, se você se comprometeu com aquela tarefa, se comprometa e se dedique. Essa questão de tempo é até um pouco engraçado, porque a gente realmente faz muita coisa. Se você conhece um jovem líder, você sabe que o jovem líder tem muita coisa para fazer. Então, a gente participa de 1000 projetos, de 1000 Olimpíadas, de 1000 trabalhos. Eu acho que é isso que faz o nosso tempo render tanto. Porque a gente sempre está envolvido em alguma coisa que a gente é realmente apaixonado. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e elas sempre estão fazendo coisas que elas não são apaixonadas. E eu acho que isso o tempo delas não rende. Mas olhando também para a questão de tempo, não tem como você fazer tantas atividades sem ter um planejamento. Então, você tem que ser bem planejado. Eu, pelo menos, sou daquela agendinha antiga de utilizar, de anotar os horários. E eu tenho uma equipe que me ajuda muito. Então, tanto do projeto, a gente tem a equipe dos voluntários. Então, hoje eu não realizo as atividades de modo sozinha, nem no momento. Então, tem os voluntários que podem auxiliar todo momento. E sim, em relação também a todas as outras atividades que a gente realiza, eu também tenho no trabalho sempre uma pessoa que me ajuda, então um assistente que vai me ajudar na faculdade também. Então, acho que hoje eu me sinto num lugar muito privilegiada, porque eu consigo ter pessoas que me auxiliam nessa resolução de tempo. Mas se você é um jovem no ensino médio que está com 1001 coisas para fazer, calma, respira e pensa que você não precisa fazer tudo agora, não. Você coloca as demandas que são mais preciosas, aquilo no seu momento, aquilo que é urgente, e realmente vai realizando aos poucos. Eu acho também que não funciona você fazer tudo a todo tempo, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito de usar, é que você não é perfeito em tudo, e você nem precisa ser perfeito em tudo. Então, procure as atividades que você realmente é apaixonado, que você realmente é interessado em fazer, e vai conquistar o mundo, que eu acredito em você. Olha aqui, Yasmin, acreditando em você. Então, se você está na dúvida, se você está assim, será? Né? Será que eu consigo? Tá aqui a Yasmin como prova de que sim, mas precisa querer, né, Yasmin? Porque quem não quer nada, fica muito difícil você conquistar alguma coisa. Quais são os seus sonhos para este futuro? Como é que você está enxergando essa jornada de Yasmin no mercado de trabalho, nos projetos sociais, na área de estudos, morar no Brasil, morar fora no Brasil? O que você está planejando? O que você está sonhando? Já que você é planejada, tem o caderninho, né, o caderninho de antigamente. O que você está desenhando para Yasmin dos próximos anos? Eu trabalho no serviço público, então eu gosto muito dessa área pública de servir o Brasil. Eu acho que meu chamado mesmo é servir. Eu gosto de ser servidora, eu gosto realmente de auxiliar na construção de um país melhor para as próximas gerações. Eu pretendo terminar minha faculdade, depois iniciar uma pós-graduação e fazer mestrado fora. Eu pretendo seguir na parte de magistratura, então pretendo ser juiz na área criminal. E eu acredito que a parte criminal ela tem um grande significado, principalmente para as questões e para as pessoas que vêm de áreas marginalizadas como eu. Então, eu acredito que dentro da área da magistratura eu vou conseguir ressignificar outras vidas e conseguir ressignificar e fazer justiça também para algumas demandas. Então, eu pretendo seguir nesse caminho em relação ao social. Eu pretendo continuar trabalhando com Life Change, com o nosso projeto, e expandir para mais profissionais, para mais projetos, para mais comunidades, e conseguir também ajudar mais pessoas das quais a gente já vem auxiliando. É um grande desejo meu. Por exemplo, dar computadores, dar melhor acesso à internet para as comunidades quilombolas, ribeirinhas, indígenas que a gente está auxiliando no momento. Eu acredito que é continuar, né? A gente tem muitos sonhos que a gente coloca no papel, né? Mas eu acredito que os sonhos eles vão se concretizando aos poucos. E é como você falou, né? Não basta só querer, a gente tem que agir. Então, todo dia a gente vai plantando um pouquinho, vai estudando, vai batalhando, vai fazendo conexões com essa que a gente está aqui. Isso é muito importante, essa visibilidade. Eu agradeço muito. Eu acredito que ele está aí para brilhar, porque o sucesso é para a gente. Yasmin, que maravilha te ouvir.
Esse programa, o tempo sempre voa aqui. Eu quero, antes de fazer uma coletânea das frases maravilhosas que você citou, que eu fui anotando por aqui. Qual o seu recado para esse jovem, né, que está na dúvida? Eu acho que esse é o melhor caminho. O jovem que está na dúvida. Ele está na dúvida quanto a ele mesmo, ele está na dúvida quanto ao país, ele não sabe se ele quer servir, não quer servir. Qual é o seu recado, aquele chamado de coração, para que esse jovem, acho que eu falo para alguém despertar, depende de cada um, né? Não dá para você não impõe o despertar para ninguém, mas que ele se sinta acolhido, como você trouxe no começo da sua conversa, de você ter espaço para ser quem você é e se sentir acolhido com essas palavras magníficas que a Yasmin já vai proferir nos próximos instantes. Eu acredito que todo mundo que é jovem tem muitas coisas a aprender. Eu ainda sinto que eu sou jovem, eu ainda sinto que eu tenho muitas coisas para aprender. Então, a primeira coisa, eu diria, é converse com a sua família, converse com seus amigos. Sempre que eu tenho planos, eu gosto de conversar com as pessoas. E eu sei que tem muita gente que não gosta de compartilhações, tá tudo bem, mas compartilha o que você está sentindo. Então, às vezes a gente tem algumas angústias, a gente passa por algumas instabilidades emocionais, e é necessário que a gente procure pessoas para a gente falar dessas questões. Não vai procurar qualquer pessoa, pelo amor de Deus, não vai sair pela rua procurando, não. Vai falar com as pessoas que te amam, os seus pais, sua família, seus amigos. Uma pessoa que você se sinta confortável, independente de qual pessoa seja, mas uma pessoa que você se conecte e que ela possa realmente te escutar e ter uma escutativa. Eu acho que depois disso você precisa se entender, né? Se você é jovem, nossa, você tem o mundo todo pela frente. Dá para você ser quem você quiser, de verdade. A juventude é uma dádiva. E ela é uma dádiva que a gente precisa aproveitar enquanto é tempo. Também vai com tanta sede ao pódio, sabe? Vai experimentando, vai entendendo quem é você, o que você gosta de fazer. E com certeza vai criando boas conexões. Eu sempre acredito que boas amizades levam a gente para um caminho muito bom. E na minha vida eu sempre tive boas amizades e boas conexões também. Então, seja no trabalho, seja no colégio, seja na faculdade, procure pessoas que tenham o mesmo feeling que em você. Mas também procure pessoas que não tenham feeling igual, que tenham feelings extremamente diferentes. Porque o legal da vida é a gente encontrar pessoas diferentes e se conhecer também através delas. O mais importante é acredite em você. Eu sei que é difícil. Quando a gente é jovem, é muito difícil a gente acreditar na gente, a gente acreditar nos nossos sonhos. Mas se a gente não acreditar na gente, vai ser muito difícil o mundo lá fora acreditar. Então, acredita em você. Eu acredito em você, o Life Change acredita em você. E se você precisar de alguma mentoria, entre em contato com a gente tem orgulho de te ajudar. Que espetáculo! Como dizer, uma imersão nessa nossa jovem sócio-transformadora, super inspiradora, que trouxe, fazendo uma versão compacta, começou falando de um olhar generoso, trazendo compartilhar quem somos, que isso é tão importante, falando da gratidão, da gentileza, agradecendo a família, agradecendo, lembrar dos professores. A gente se esquece dos professores, como eles, muitos professores que se dedicaram e transformaram, eu lembro de vários aqui na minha jornada, como foram inspiradores, até na minha escolha profissional. A questão da educação, a questão da saúde, o pensamento sustentável, como a gente integra isso, projetos que a gente faz, que a gente tem que trabalhar para sair do papel, né? O papel, diz o ditado que o papel aceita tudo, é rápido escrever é bem rápido, agora tirar do papel e transformar a ideia em uma ação, isso requer a vontade de fazer e preparo também, preparo que a gente vai adquirindo, um dia a dia de conquista. Você citou a questão da educação financeira, que é importante, a gente está falando de recursos, a gente está falando de um contexto econômico, e muitas vezes a gente vai lidar, vou usar suas palavras aqui, você falou com o surreal, com esse choque de realidade. É muito bom o choque de realidade, porque a gente vê as diferenças e a gente aprende, não só acreditando que tudo é igual, né? E os desafios são muito gratificantes para quem tem medo de desafio, experimenta, que depois do desafio tem grandes oportunidades. Não tem um arco-íris lá no fim do pote do desafio,
tem muitas oportunidades de crescimento. A questão da paixão e da dedicação, que isso é muito importante. Como a gente faz alguma coisa acontecer, se você não se dedica, se você não coloca paixão, não tem o brilho nos olhos, não tem a vontade, e o servir, se a gente está disposto, o que a gente quer só receber, ou a gente também quer servir, né? Todo mundo quer estar bem, mas esse estar bem nessa troca de compartilhar é o verdadeiro life change, lembrando que a juventude é uma dádiva, muito bom, excelente, a juventude é uma dádiva, boas amizades, nada como um bom network, uma boa rede, isso pode ser fundamental para tudo na sua vida. E, repetindo aqui, parafraseando a Yasmin Manente, confio em você. Yasmin, muito obrigada por sua participação, muitas inspirações, você parece uma filósofa sociotransformadora que trouxe várias reflexões muito sérias, muito profundas, eu diria que já cultivadas, né? Você viveu e você compartilhou. Imensamente grata. Tem uma palavra que você queira deixar aqui de lembrança e inspiração para a nossa audiência? Eu queria reiterar meu agradecimento a toda a equipe. Marina, você é uma querida de verdade. Ao time que está aqui atrás gravando, muito, muito obrigada. A Choca, grande parceira, muito obrigada. E, é claro, eu sempre gosto de agradecer a todos os voluntários do projeto Life Change, que estão conosco todos os dias. A gente faz um projeto, não é para uma pessoa, não é para um indivíduo, é para o coletivo. Então, hoje eu estou aqui compartilhando os meus ensinamentos, mas eu espero que o coletivo, nos próximos dias, eu esteja escutando os meus alunos estarem nesse mesmo lugar. Então, eu vou aguardar ansiosamente para os próximos convidados, na esperança de que aquela sementinha que a gente está cultivando possa florescer. Muito obrigada. Imensamente grata em nome do Observatório do Terceiro Setor e da Educação para Gentileza e Generosidade, por tanta gentileza, generosidade e inspiração. E a gente se vê numa próxima. Espero mesmo que essas sementes desses jovens estejam aqui com a gente em breve. Muitíssimo obrigada, Yasmin. Até uma próxima. Parabéns e sucesso.